do Senhor, querido professor, querida professora. Que alegria estar mais uma vez aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 7 do terceiro trimestre de 2025, onde daremos continuidade às aventuras de um grande missionário. Esse é o tema do nosso trimestre. Estamos estudando as aventuras de Paulo. E o título da lição de número 7 é Mudança de Planos. E está em Atos capítulo 16 e versículos do 7 ao 15. A palavra do mestre de hoje diz assim: mudança de planos? Quem nunca se viu obrigado a mudar a rota diante de um imprevisto? Uma promoção, desemprego repentino, alteração no horário de trabalho, etc. Quando as coisas não saem como planejamos, em vez de reclamar, precisamos agradecer e confiar que o nosso Deus sempre tem o melhor plano para nós, como diz em Jeremias, no capítulo 29 e nos versículos 11. Vamos conferir essa referência? Diz assim: porque eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Este versículo é frequentemente citado para transmitir a ideia de que Deus tem planos positivos e um futuro esperançoso para aqueles que nele confiam, que nele esperam, mesmo em meio às dificuldades. Então, se você é essa pessoa aí que está passando por alguma dificuldade, saiba que o nosso Deus tem planos bem maiores que os nossos, e são planos perfeitos, são pensamentos de paz e não de mal. Glórias a Deus. E o conselho para nós hoje é esse: confiar no Senhor sempre. Na lição de hoje, veremos que Paulo não foi para onde pensava que iria. Teve uma visão e prontamente entendeu que a mudança era a direção de Deus. E por isso, acatou, e por causa da sua obediência, muitas pessoas foram salvas. Que nós consigamos ter um coração aberto para ouvir e obedecer à vontade de Deus quando ela for diferente da nossa. Desta maneira também, vivemos maravilhas para a sua glória. Aleluia, louvado seja Deus. Que essa seja a nossa postura diante das nossas dificuldades, quando tudo sair do nosso controle, que nós venhamos confiar em Deus e saber que tudo está no controle de Deus. Dica para um bom desenvolvimento da aula: cheque com antecedência, organize a sala de aula de maneira que favoreça a interação e receba seus alunos com o mesmo entusiasmo. Aguarde alguns instantes até que todos estejam presentes e, enquanto isso, você pode conversar sobre como foi a semana de cada um. E é importante essa interação, mostrar que você tem esse interesse de saber como foi a semana dos alunos, o que aconteceu de bom ou ruim, como eles passaram durante a semana até chegar no dia da EBD. Pergunte se conseguir ajudar alguém a ficar mais perto de Deus, como aprendemos na lição de número 6. Observe se há visitantes para acolhê-los de maneira amorosa. Inicie a aula com um cântico alegre de boas-vindas. Preencha o plano de frequência, isso é muito importante. Todo domingo nós temos um plano de frequência, ou terça, não sei qual é o dia da sua escola bíblica dominical, mas preencha o plano de frequência junto aos alunos, parabenizando cada um pela dedicação e assiduidade na escola dominical. Lembrando que esse plano de frequência é o selinho que vem com o nome do país na revista dos alunos e que eles recortam e colam toda semana. A revista sugere um país para que nós venhamos orar por ele e os alunos recortam esse selinho e colam ali no número correspondente. Retome com as crianças o mapa que está sendo confeccionado ou use o mapa das viagens missionárias do apóstolo Paulo para acompanhar de perto cada aventura
recapitulando de maneira lúdica com a participação delas. Pode ir parando em alguns pontos do mapa e perguntando se eles se lembram do que ocorreu com o missionário naquele lugar. Cante um louvor que reforce o objetivo do dia, escolha o ajudante para recolher as ofertas e orar por eles antes de irmos para a história. E aqui eu já vou deixar a dica do momento de oração, que é muito importante. O professor não esquecer de orar com seus alunos, de dar a eles a oportunidade de fazer algum pedido de oração específico. A oração traz paz, traz leveza aos corações dos nossos pequeninos. E falando em orar, vamos fazer o nosso momento de oração. Querido Deus, te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui juntos, unidos e reunidos, para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Pedimos que o Espírito Santo nos inspire, que abençoe cada professor, cada aluno, cada pessoa que tiver acesso a esta pré-aula, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus e que possa inspirá-los para que eles possam conseguir cumprir com o objetivo da lição, que é ensinar os alunos sobre a palavra do Senhor, incentivá-los, ó Deus, a confiar em Ti e saber que o Senhor sempre está no controle e no comando de todas as coisas. Nós pedimos uma bênção especial em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, professor, você, aluno que acompanha nossas aulas, e que você possa ter uma escola abençoada. O objetivo da nossa lição, que os alunos entendam buscar e obedecer a direção de Deus para as nossas vidas. Diga aos primários que mesmo quando os nossos planos são alterados, devemos buscar e obedecer a direção de Deus, pois Ele tem o melhor para nós. O ponto central: obedecer a Deus nos leva a viver coisas maravilhosas. Essa frase significa que seguir os ensinamentos e a vontade de Deus resulta em experiências positivas e bênçãos em nossas vidas. A obediência a Deus é vista como um caminho para a felicidade, prosperidade e realização, tanto nesta vida quanto na vida futura. Ao seguir os princípios divinos, a pessoa se alinha com a vontade de Deus, o que por sua vez a leva a experimentar as bênçãos e a proteção que Ele nos oferece. Então, que nós venhamos, a partir dessa aula, aprender que obedecer é melhor que sacrificar. Que para nós termos um futuro de sucesso, um futuro próspero e abençoado, nós precisamos confiar no Senhor e, acima de tudo, obedecê-los. O Memória em Ação diz assim: aqueles que temem ao Senhor aprenderão com Ele o caminho que deve seguir. Eles sempre terão sucesso. Salmos de número 25, versículos 12 e 13 a partir A. Na versão Almeida Revista e Atualizada diz assim: ao homem que teme o Senhor, Ele o excluirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. É sempre importante você ter uma versão diferente da dos alunos e mostrar para eles em versões diferentes. Aplicação pessoal desse versículo. Destaca que aqueles que temem a Deus serão guiados por Ele em suas decisões e encontrarão paz e prosperidade em suas vidas, além de bênçãos para suas famílias. Então, todas as vezes que nós obedecemos, nós temos sucesso. E esse sucesso, essas bênçãos que repousam sobre a nossa casa, repousam sobre a nossa família também. A dica para a memorização. Peça que os primários abram as suas Bíblias no versículo a ser memorizado, que foi o que nós lemos anteriormente. Auxilie os visitantes e os demais que necessitarem, pois este é o momento de ensiná-los a manusear a palavra de Deus. Explique sobre os nomes dos livros, o que são capítulos e versículos, abreviações e etc. Tem aluno que nessa faixa etária de idade ainda não sabe o significado de cada versículo, capítulo, livro, então é bom explicar. Deixe visível uma cópia do versículo para a leitura coletiva numa mesma versão.
Pode ser um cartaz ou escrito na lousa, caso tenha um quadro aí na salinha onde você dá a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Divida a classe em 2 grupos e os organize para recitarem os versículos em partes. O grupo 1 dirá: aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele. E o grupo 2 dará continuidade ao versículo e dirá: o caminho que deve seguir. Eles sempre terão sucesso. E ao final do versículo, ambos deverão repetir juntos as referências. Salmos 25, versículos 12 e 13, parte A. Alterne os grupos para que todos memorizem o versículo por completo. Então, a primeira parte você vai fazer com um grupo e depois com o outro grupo. Ao final, faça alternado para que todos consigam memorizar o versículo. O corinho que eu vou deixar como sugestão é Missão está no meu coração, da tia Jo. Mas caso você, professor, sabe outro corinho que fale de missões, conheça outro e queira passar para a sua turma, é muito importante que cante com eles esse corinho. Se você ainda não sabe esse que eu vou cantar hoje, você vai aprender para levar para eles no dia da IBD. E enquanto você canta, escolha algum voluntário ou ajudante do dia para acolher as ofertas. Agora nós vamos cantar um pedacinho do louvor. Diz assim: crianças, crianças do mundo inteiro, crianças de todas as línguas e cores, crianças, crianças do mundo inteiro, clamando por Cristo Salvador. Muita gente está sofrendo e sem salvação morrendo. Eu ouço da África um grande lamento, ajuda-nos. A Oceania clama por salvação, precisamos de Jesus. Da Ásia escuto o clamor do seu povo, quem poderá nos socorrer? A Europa precisa de um grande renovo. Espírito Santo, desça sobre nós. A América gigante necessita de perdão. Misericórdia, Senhor. E a voz de Deus ressoa. Quem irá fazer missão? Eis-me aqui, Senhor. Aí você vai cantar o coro agora que diz assim: missão está no meu coração. Ouço o clamor do mundo em aflição. Missionário quero ser, missionário serei, se meu Senhor manda, sim eu irei. E se eu não posso ir, então vou contribuir. E se eu não lá chegar, por quem for irei orar. Missões está no meu coração, ouço o clamor do mundo em aflição. Missionário quero ser, missionário serei, se meu Senhor manda, sim eu irei. Glória a Deus, eu amo esse louvor. E é interessante que você ainda não sabe ele, aprenda e cante com alegria, bem entusiasmado, bem animado, para que os alunos interajam bastante e fique bem à vontade para participar dessa pré-aula que está uma bênção. Agora nós vamos para o nosso projeto missionário. E a missão desta semana é orar pelo país da Áustria. Esse projeto visa incentivar o aluno a orar pelo país, sugerido pela lição, conhecer a importância de um dos seus principais monumentos históricos e saber qual é a religião predominante no país. Se o cristão tem liberdade de professar sua fé, se há perseguição religiosa, e nós trazemos desde sempre um breve resumo para que o aluno conheça um pouco da história do país pelo qual ele está orando. Então agora nós vamos ao breve resumo. A Áustria é um país localizado na Europa Central, sem saída para o mar, fazendo fronteira com a Alemanha, Suíça, Itália, Eslovênia, Hungria, Eslováquia,
Tchequia e Liechtenstein. É um país montanhoso, conhecido por seus Alpes e paisagens deslumbrantes. A capital da Áustria é Viena, uma cidade rica em história, cultura, arte e músicas clássicas. O idioma oficial é o alemão, embora muitos austríacos também falem inglês, especialmente nas áreas urbanas e turísticas. A bandeira da Áustria é formada por 3 faixas horizontais, 2 vermelhas nas extremidades e uma branca no centro. É uma das bandeiras nacionais mais antigas do mundo. O monumento religioso, o monumento sugerido também pela lição, um dos mais importantes do país, é a Prefeitura de Viena, ou Wienerhaus. Ele fica localizado no coração da capital. É um edifício neogótico construído no século XIX e abriga o governo da cidade. Além da sua função administrativa, o local é conhecido por sediar eventos culturais, feiras, festivais e o famoso baile da prefeitura, atraindo visitantes do mundo inteiro. Sua arquitetura impressionante e a sua importância histórica fazem dele um verdadeiro símbolo de Viena. E agora, uma das partes mais importantes desse projeto missionário é saber qual é a religião predominante no país. A religião predominante na Austrália é o cristianismo, sendo o catolicismo romano a maior confissão religiosa, representando cerca de 60% da população. Também há minorias protestantes ortodoxas e muçulmanas, além de pessoas sem filiação religiosa. Na Áustria não é proibido falar de Jesus. A Constituição garante por lei a liberdade religiosa. Os cristãos podem praticar sua fé abertamente, realizar cultos, evangelizar e portar Bíblias. No entanto, como em muitos países europeus, há um crescimento do secularismo, pessoas sem religião e certas restrições quanto à pregação em espaços públicos, especialmente quando pode ser interpretada como proselitismo religioso. Mas não há perseguição aos cristãos, como ocorre em países de risco. E aqui é bom o professor explicar o que é o proselitismo religioso. Eu trouxe uma curiosidade sobre essa frase, sobre o significado da palavra e qual a diferença entre evangelismo e proselitismo. Proselitismo é o ato de tentar convencer outras pessoas a mudar de religião, crença ou ideologia, geralmente com o objetivo de convertê-las à sua própria fé ou visão de mundo. No contexto religioso, fazer proselitismo significa tentar converter alguém para a sua religião. Por exemplo, quando um cristão tenta convencer alguém a seguir a fé cristã, ou quando um muçulmano tenta converter alguém ao islamismo. Então está aqui o significado do proselitismo. Mas qual a diferença entre evangelismo e proselitismo? O evangelismo é o ato de compartilhar a fé de forma respeitosa, amorosa e voluntária. Ou seja, você fala da sua fé para alguém, respeitando sempre o ponto de vista da pessoa, fala com amor, sem agressividade nas palavras. Já o proselitismo, ele é em tom negativo. Às vezes é visto como uma forma insistente, agressiva ou desrespeitosa de tentar converter os outros sem levar em conta a liberdade ou a vontade da pessoa. Alguns países, como a Áustria, por exemplo, permitem o evangelismo, mas limitam o proselitismo agressivo, e especialmente em espaços públicos, para proteger a liberdade religiosa de todos os cidadãos. E quais são os pedidos de oração pela Áustria? Ore para que o coração dos austríacos sejam despertados para um relacionamento vivo com Jesus, especialmente os jovens, que muitas vezes crescem afastados da fé. E o segundo pedido,
ore por um avivamento espiritual nas igrejas austríacas, para que sejam cheios do Espírito Santo e se tornem luz em meio à frieza espiritual, em meio à escuridão e ao secularismo. Então é importante orar pelos missionários, pelos cristãos que ali existem, que estão naquele país, para que eles sejam encorajados a continuarem propagando o Evangelho, falando do amor de Deus. Graças a Deus. Agora é a hora da nossa história, do Explorando a Bíblia. E a história de hoje está em Atos capítulo 16, versículos 7 ao 15. Eu deixo sempre a dica aqui da importância de que leiam toda a referência se houver um tempo hábil. Incentivo os alunos a abrirem suas Bíblias e lerem também. Caso seu tempo seja reduzido, faça apenas um resumo sobre a referência da lição. Em Atos 16, dos versículos 7 ao 15, relata a continuação da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele e os seus companheiros, guiados pelo Espírito Santo, são impedidos de pregar em algumas regiões, mas acabam chegando a Filipos, na Macedônia. Lá, eles conhecem Lídia, uma comerciante de púrpura, que se converte ao cristianismo e oferece a sua casa como abrigo para eles, para os apóstolos. Agora nós vamos então para a história completa. Enquanto você acompanha essa história aí, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para você acompanhar todos os vídeos que eu posto aqui durante a semana. Vamos à história? As aventuras do grande missionário Paulo não pararam. Ele realmente amava falar de Jesus e ajudar as pessoas. Paulo não ia apenas aonde queria, mas seguia a direção de Deus, pois sabia que obedecer ao Senhor nos faz viver coisas maravilhosas. E a Bíblia aqui nos conta que certa vez, quando Paulo e seus amigos, Silas e Timóteo, tentaram ir para a Bítia, evangelizar as pessoas, Deus não deixou. É por isso que o título vem lá, Mudança de Planos. E é importante ressaltar aqui que o Senhor vê e sabe de todas as coisas e sempre tem o melhor para nós. Por isso, eles obedeceram. Então, atravessaram um lugar chamado Missa e chegaram à cidade de Troade. Você pode conferir na figura 7.1. Naquela noite, o missionário Paulo teve uma visão. Ele viu um homem que morava na Macedônia pedindo para que ele passasse lá para ajudá-los. Então, a Bíblia nos conta que Paulo e seus amigos foram bem rápidos para a Macedônia, porque tinham certeza de que era essa a vontade de Deus. Glórias a Deus. Então, eles tinham intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e naquela visão que Paulo tem ali, ele já logo conecta ali o seu pensamento a Deus e fala, eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. Por isso é muito importante andarmos conectados com Deus. Você pode conferir isso na figura 7.2. No sábado eles saíram da cidade, foram para a beira do rio, pois queriam encontrar um local de oração. Sentaram-se e começaram a conversar com umas mulheres que estavam lá. Entre essas mulheres estava Lídia. Ao recurso visual, figura 7.3. Lídia era uma vendedora de tecidos finos, tingidos com púrpura. Ela adorava a Deus e naquele dia entendeu que Paulo ensinou sobre Jesus. Sim, foi o próprio Deus que deu entendimento a Lídia sobre o seu pecado e a necessidade da salvação em Jesus. Lídia e as pessoas de sua casa receberam Jesus como o único Senhor e Salvador e foram batizados. Glórias a Deus. Que momento lindo e maravilhoso. É Paulo fazendo discípulos para evangelizar, para anunciar o Evangelho de Jesus. Você pode conferir aqui na figura 7.4,
que alegria. Toda aquela gente estava ouvindo sobre a salvação em Jesus, porque Paulo e seus companheiros foram obedientes a Deus. Coisas maravilhosas acontecem quando obedecemos à vontade de Deus. Glória a Deus. Então, por causa da nossa obediência, nós favorecemos outras pessoas. E quando somos desobedientes, também atingimos outras pessoas. Por isso é bom você dizer aí na sua classe, é importante sempre obedecer à vontade de Deus. Depois disso, irmã Lídia convidou os missionários para que hospedassem em sua casa. Ela queria muito que eles ficassem por lá e falou que se realmente criam que ela agora era de Jesus, deveriam ficar por um tempo em sua casa. E assim, ela os convenceu de ficarem naquela região pregando o evangelho por muito tempo. Eu tenho certeza aqui que a atitude de Lídia em oferecer a morada àqueles homens foi muito generosa e sábia. Tenho certeza que ela queria que, assim como a sua família, como ela, foi atingida, foi abençoada pela presença daqueles homens, ela pensava nos seus condescendentes ali, pensou, seria uma boa esses apóstolos ficarem aqui para levar o evangelho. Ela não sabia pregar como Paulo, mas podia dar abrigo seguro para que o missionário ajudasse mais pessoas, como ajudou a sua família. E assim aconteceu. Todos se converteram a Jesus. Como é bom aprender sobre o Senhor e obedecer, não é mesmo? Paulo e seus amigos viveram muitas aventuras e viram muitas maravilhas, porque decidiram sempre obedecer à vontade de Deus. Glórias a Deus. E que nós também façamos o mesmo. Que a nossa atitude seja de pessoas hospitaleiras, sábias e que nós venhamos nos tornarmos grandes missionários falando do nosso Deus, independente da distância que nós possamos chegar, do lugar, do nosso futuro, para onde nós vamos. Fazer missão não é só viajar para fora, mas fazer missão você pode fazer aí onde você mora. Agora nós vamos para o quadro Ensinar é Arte, onde temos uma sugestão de atividade para reforçar o ensino de hoje. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Chegou a hora de reforçar o ensino do dia. Obedecer à direção de Deus para viver maravilhas. Você quer viver maravilhas? Então, se liga nessas dicas maravilhosas aqui do canal. Para isso, nós vamos brincar de O Mestre Mandou. Explique como funciona a brincadeira para os seus alunos. Um dos participantes será o mestre e ficará na frente dos outros. O mestre dará as ordens e todos os seguidores deverão obedecê-las, desde que sejam precedidas da palavra de ordem. E qual é essa palavra de ordem? O mestre mandou. As frases que não começarem dessa forma não deverão ser obedecidas. Faz a relação entre a brincadeira com o tema da lição. Sempre importante, né? Trazer brincadeiras que envolvam o tema da lição para que os alunos assimilem melhor o que foi ensinado durante a aula. O mestre é Jesus. E devemos sempre obedecê-lo para vivermos coisas maravilhosas e termos sucesso na nossa vida. Permita que todas as crianças sejam o mestre ao menos uma vez. Então, dependendo aí do tempo que você tiver, você pode aproveitar todas as crianças que tiver. Caso não tenha muito tempo e a classe seja grande, você faz uma dinâmica aí para que você ouça o máximo possível. Na última rodada da brincadeira, você, professor, deverá ser o mestre para que a última ordem seja uma ação que os leve a um brinde especial previamente escondido por você. Então, por exemplo, você pode levar como brinde pirulito, bombom e dar a ordem que pode ser: o mestre mandou olhar embaixo da cadeira a fim de que eles encontrem algum brinde que você antecipadamente tenha colocado ali sem que eles saibam. Conclua que da mesma forma que essa brincadeira eles a obedeceram, o mestre sempre traz algo bom, uma bênção para as nossas vidas, algo especial. E aqui eu chamo a sua atenção: todas as atividades que envolverem comida
deverão ter o cuidado com as crianças alérgicas. Então, tenha bastante cuidado no momento da diversão aí, mas não deixe de realizar essa dinâmica, que é muito importante e faz com que os alunos entendam a importância da obediência. Agora nós vamos à correção das atividades. Atividade número 1. Risque os X e escreva abaixo o nome de quem creu em Jesus e hospedou Paulo. Você vai aguardar por um momento e em seguida vai corrigir com eles, e a resposta é Lídia. A segunda atividade, escreva C nas frases corretas e F e E nas frases erradas. Aguarde uns minutinhos e corrija as atividades. Ficou assim as respostas. Primeira, Paulo teve a visão de um homem pedindo para ele ir à Macedônia. Certa resposta. Segunda, Lídia era uma vendedora de bolas e bonecas. Resposta errada. Então é a letra E. A outra, Paulo não seguiu a visão e manteve os seus planos. Mais uma resposta errada. E a próxima, Lídia e a sua família creram em Jesus e foram batizados. Resposta certa, letra C. E, por último, por causa da obediência de Paulo, coisas maravilhosas aconteceram. Letra C, resposta certa. Atividade número 3. Com a primeira letra de cada figura, descubra o que devemos fazer para que as coisas maravilhosas aconteçam em nossas vidas. Aqui estão as figuras e eu vou deixar também as respostas. Então, você vai aguardar os seus alunos e aqui está a resposta correta. Organize a sala e o material com a ajuda dos primários. Aproveite que nesta faixa etária eles gostam de cooperar em grupo. Desafie-os a serem mais obedientes a Deus e às pessoas que os educam. Isso é muito importante. Mostrar para eles que é necessária obediência às pessoas que os educam, aos mais velhos, e enfim. E lembre-os que obedecer ao Senhor nos faz viver maravilhas. Agora nós vamos orar para agradecer a Deus por tudo. Senhor meu Deus, te louvamos por essa aula maravilhosa, por saber que o Senhor cuida de nós, que os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Nós pedimos um bem especial para cada ouvinte, para cada professor, cada aluno, para inscrito aqui no canal, que o Senhor possa os abençoar de forma maravilhosa, que bênçãos possam ser derramadas sobre a vida de cada um e que o Espírito Santo de Deus ministre melhor essa pré-aula no coração de cada um, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Deixo um beijo no seu coração, um forte abraço e eu espero você na próxima aula, querendo Deus. Tchau, tchau.